Olá, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a este vídeo. Que Deus abençoe você aonde você estiver nesse dia. Amém? Vamos para o nosso devocional de hoje. Nosso devocional de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 50, e do versículo 24, aonde diz assim: Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. José foi um grande exemplo até na hora da sua morte. Ele permaneceu firme na fé até o fim da vida. Deus disse: essa era a base de sua fé inabalável, uma fé que se apoia na palavra de Deus e não se deixa conduzir por circunstâncias visíveis e contraditórias. Adote isso como lema para este dia. Deus disse e por isso eu creio. Então aqui o nosso devocional, a palavra de Deus, está nos dizendo que José, ele era um exemplo de homem. Ele era um homem que agradava a Deus em todas as coisas. A gente que já leu a história de José, a gente vê que o seu proceder diante do Senhor era um proceder de um homem de Deus. Era de um homem de fé, era de um homem que andava com Deus, era de um homem que tinha a sua vida com Deus. E José, antes de morrer, José disse que o Senhor viria com auxílio para tirar aquele povo da escravidão, para tirar das mãos de Faraó, do Egito, do grande Egito, que era uma potência enorme no seu tempo, e o povo de Deus estava sendo escravizado pelas mãos de Faraó. A Bíblia diz que o povo de Deus ficou 400 anos sem se comunicar com Deus e vivia sobre o jugo da escravidão de Faraó. Mas o Senhor viria com um libertador naquele tempo para salvar aquele povo, para tirar aquele povo da escravidão, para tirar Israel das garras de Faraó. Então assim José disse antes de morrer, já disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui o Senhor já tinha feito um juramento muito antes de José existir. Deus havia prometido uma terra. Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel. O povo não seria mais escravo. O povo não precisaria trabalhar para o homem, mas iriam trabalhar, iriam ter as suas terras, iriam ter as suas propriedades, iriam plantar, iriam colher, iriam vender, iriam ser um povo independente, um povo que só dependia de Deus, o povo que com juramento prometeu que iria libertar aquele povo. Então assim José, ele foi um homem exemplar, ele foi um homem de Deus, ele foi um homem que usou a sua fé num tempo em que o Egito era um país, uma grande potência, a qual ali todas as riquezas haviam ali naquele Egito. E o Egito então estava sendo construído pelas mãos do povo de Deus. O Senhor, ele faz isso na vida do seu povo. Deus, ele não quer ver o seu povo sendo escravizado, pisoteado pelas mãos dos inimigos, muitas das vezes pelas mãos dos incrédulos, pessoas que não dão crédito à palavra de Deus, pessoas que pisam nos mandamentos de Deus, pessoas que não estão nem aí com as coisas de Deus. E ali o povo de Deus está sendo massacrado. Então Deus, ele age na vida do seu povo, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele tem ciúme do seu povo.
Então assim Deus começou a agir. Deus começou a agir através da vida de Moisés. Então ali o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai, dizendo que o Senhor iria libertar o seu povo, mas ele iria afrontar também Faraó, iria mostrar o seu poder, os seus sinais de prodígio no grande Egito, iria dizer, porque Faraó se dizia que era Deus, ele se dizia que tinha todo o poder, então Deus ia confrontá-lo como Deus. Mas o Senhor dizia, vou fazer como o gato e o rato faz. Então ali o Senhor então mandou Moisés para o Egito, para anunciar as grandes maravilhas de Deus naquele tempo. Então José disse antes de morrer a seus irmãos, estou à beira da morte. Ele já estava muito velho, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Então vocês veem que nesse tempo não existia Moisés. Nesse tempo Moisés não existia. Nesse tempo o povo ainda estava, iriam ser escravo daquele povo do Egito. Porque José ele foi vendido para o Egito como escravo. Então os faraós entendiam que o povo de Israel tinha que ser escravo, tinha que trabalhar para eles, tinha que construir para eles, tinha que construir grandes cidades, construir grandes pirâmides, tinha que fazer aquilo que Faraó mandava. Mas o povo de Israel tinha um Deus grande e poderoso, a qual o Egito não conhecia. E o povo ficou 400 anos sem falar com Deus. O povo estava desviado da presença do Senhor. O povo de Israel estava sem falar com Deus, não tinha mais fé no seu coração. E agora eles eram escravos. Agora eles eram pessoas escravizadas por Faraó. Mas Deus, ele nunca se esquece da promessa que ele tem falado para com o seu povo. Deus, ele nunca se esquece daquela promessa que ele tem falado para você, meu amigo e minha amiga. Por isso, nós temos que estar sempre na presença de Deus, sempre orando, sempre buscando a presença do Senhor, falando com Deus. Em momentos difíceis da vida, nós temos que estar sempre orando, sempre clamando, sempre falando com Deus, porque aí o Senhor ouve e o Senhor começa então a mover a ação que ele iria fazer. José foi um grande exemplo até na hora da sua morte. José foi um grande exemplo de homem de Deus até na hora da sua morte. José nunca desviou do caminho do Senhor, mas tudo que José fazia era na base da fé. Era uma fé inabalável em Deus, era uma fé grande, era uma fé que todos olhavam e tinham respeito pela fé de José. Será que as pessoas também estão tendo respeito pela nossa fé? Será que as pessoas também estão vendo Deus na nossa vida? Nós temos que ser exemplos, nós temos que ser pessoas de exemplos, de caráter. Então o Senhor diz, e José disse, ele permaneceu firme na fé até o fim da vida. Deus disse, Deus, o próprio Deus disse, essa era a base de sua fé inabalável. Para Deus dizer isso, Deus tem que ver o coração do ser humano. Deus tem que ver o seu coração. Deus tem que ver como está o seu proceder diante do Senhor. Será que Deus está se agradando na nossa fé? Será que o Senhor está recebendo a nossa fé diante do Senhor? Será que quando nós oramos ao Senhor, o Senhor responde? Como que está sendo a nossa atitude como homem de Deus diante do Senhor? Uma fé que se apoiava na palavra de Deus e não se deixava conduzir por circunstâncias visíveis e contraditórias. Então José, ele tinha a sua fé na palavra de Deus. José, ele baseava a sua fé em todas as coisas que Deus falava para ele. José foi um homem irredutível. Ele nunca deixou o caminho do Senhor por nada. José, ele não se vendeu por coisa alguma.
não se vendeu por riqueza, não se vendeu para o pecado, não se vendeu por coisa alguma, mas ele se manteve firme no propósito de servir a Deus. Então aqui a palavra está dizendo, adote isto como lema para este dia. Deus disse e por isso eu creio. Deus ele falou, então você acredita. Deus ele falou, então você toma posse da sua vitória. Mas não se desvie do caminho do Senhor. Seja um exemplo diante do Senhor. Assim como José agradou a Deus, que nós também possamos ser pessoas que agradam o nosso Senhor. Que a nossa fé, ela venha a ser uma fé sólida, uma fé firme, uma fé concretada, uma rocha que não seja abalada por coisa alguma, mas que nós possamos acreditar em Deus todos os dias da nossa vida. E nós então seremos pessoas abençoadas por Deus. Amém? Que Deus nos abençoe com esse devocional. Compartilhe esse devocional com mais pessoas e diga de onde você está nos vendo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional.